Esse é o problema interior, certo? Suponha que você tem problema desse tipo, né? Claro que já é um problema complicado. É bom você começar com o problema com uma carga só, né? Q1, certo? Q2. A posição da carga Q1 é X1, né? Da carga Q2 é X2 e assim por diante. Da iésima carga é QI, XI. Esses são os parâmetros do sistema, né? As cargas têm seus valores e posições, certo? E essa superfície aqui, ela está mantida a um potencial fixo, em princípio aterrado, e sabe como, a partir de um problema desse, generalizado, digamos, né? Botar um potencial fixo aqui, certo? Uma constante qualquer. O método das imagens consiste em determinar se é possível descobrir um novo conjunto de cargas equivalentes que podem ser adicionadas ao problema de forma a... Ou seja, de forma que o potencial que, representando a soma desse conjunto mais do novo conjunto mantenha o potencial no mesmo valor K nessa superfície. Se isso acontecer, pelo teorema da unicidade, o potencial aqui dentro é a solução do problema. Então, a ideia é, bom, será que existe um conjunto, aqui tem N cargas, certo? Será que existe um conjunto de M cargas aqui fora? É claro que eu não posso botar dentro, porque se eu botar dentro eu violo o problema. Essas cargas auxiliares, cargas imagem, que chama, certo? É sempre botar no exterior da região de interesse, certo? Digamos que você tem aí M, né, cargas, a mésima cargas é uma carga cujo valor é QJ e o vetor posição é XJ, certo? Então, se eu conseguir descobrir essas posições e valores, é melhor até fazer assim, não botar minúsculo, botar maiúsculo, certo? Para diferenciar das cargas originais. Se eu conseguir descobrir esses valores e posições, e se eu provar que com essas posições que eu descobri, o potencial na superfície fronteira é o mesmo, eu sei que a solução aqui dentro, obtida da soma das duas, é a solução. Ou seja, a solução seria, né, uma vez determinadas essas cargas externas, seria φ, solução interior, né? Φ igual a soma, né, nas cargas originais, de 1 até n, né, de QI sobre 4πε0 x menos xi, né, mais o potencial das cargas de imagem. E essa solução só serve para o lado de dentro, né, não serve para o lado de fora, certo? Porque do lado de fora não existe esse problema. Esse é o problema que eu criei aqui. Eu criei um artifício. QJ, né, 4πε0 x menos xj, né? Certo? Observe que isso é equivalente a fazer isso. Eu tiro a minha superfície condutora e substituo todo o problema. Aqui está mais ou menos novamente a casca, né? Desenhada aqui, tá certo? Ela saiu, o material saiu e ficou no lugar as cargas internas, certo? No vácuo, né? E as cargas externas, né? As cargas de imagem estão aqui fora, certo? E o problema virou esse problema aqui agora, certo? Vácuo aqui fora. É como se fosse um meio homogêneo de permissividade ε0 com as cargas originais mais as cargas de imagem. Então você resolve um problema que o potencial é fácil calcular, é a soma dos potenciais, né? E, ou seja, se com esse problema eu satisfaço φ igual a K nessa superfície aqui, que é a superfície onde estava o condutor, então o problema está resolvido. E a solução só serve aqui dentro, certo? Essa solução só vale aqui dentro. Esse é o método das imagens. Esse é chamado problema interior, em que as cargas originais estão no interior da região, certo? Tem um problema exterior também, né? Você vai ver isso na próxima aula, vou explorar isso aí, em que você tem seu condutor, tá certo? Né? E aqui fora você tem as cargas originais ao problema, né? Vamos ver mais escuro aqui. Aqui estão as cargas. Tá vendo, né? Aqui estão as cargas originais. Você quer resolver o problema no exterior. Aqui está o problema original. As cargas de verdade estão aqui fora. Então aqui o potencial é constante, tá certo? Geralmente você aterra e depois resolve um potencial qualquer. E as suas cargas de imagem vão estar onde? Fora da sua região de interesse, que é o exterior. Então a sua região, fora da sua região de interesse, vai ser no interior da região. Interior da superfície. Cargas de imagem vão estar aqui dentro, né? Então as imagens estão aqui. E as cargas reais estão aqui, tá? Lá de fora. Certo? Então você tira aquele condutor, substitui pelo sistema de carga equivalente e calcula. Né? Vou fazer um exemplo, né? Bom, então veja, a gente vai começar usando o método das imagens e vai mostrar que
funções de Green surgem naturalmente da solução para problemas envolvendo métodos de imagem. Certo? É claro que ele não vai fazer nenhum problema começando com mais de uma carga, começa com uma. Porque depois você constrói qualquer situação com mais cargas. Você vai adicionando cargas ao sistema. Certo? Vou fazer esse primeiro exemplo aqui. Né? Uma carga pontiforme, né? Próxima a um plano aterrado, plano condutor, né? Já estou dizendo condutor porque eu estou dizendo que ele está em potência constante, né? Certo? Isso aí deixa eu ver se onde é que está isso aqui. Acho que está... Lá 4, né? 4 aqui. Acho que é essa aqui. É esse problema aqui, certo? Nós temos esse problema, na verdade isso já é depois, né? É na aula 4 mesmo. Deixa eu descer aqui mais. Tá? Tá aqui. Esse é o problema original, certo? Você tem uma carga, tá certo? Né? Nosso problema é no lado de cima, que a gente quer saber a atividade elétrica aqui em cima, do lado de cima. Daqui para baixo, né, tem esse plano aterrado, potencial zero. A carga já potencial coordenadas passando pela carga, né? Então a carga está a distância D do plano e a carga tem o valor Q. Você olhando de frente, é como se essa região aqui de baixo, né, fosse totalmente, né, não importa na realidade, né? Importa que mesmo que ela tenha espessura fina, importa que o potencial aqui é zero, certo? Então, certo? Esse é o problema, né? Você tem aí... Aqui não. Vou fazer aqui embaixo. Tem o plano condutor, né? Você tem aí... cadê, rapaz? Tem aqui a sua carga, né? Aqui. Então, a sua região é a parte de cima, né? Aqui está o eixo Z, certo? Então, tá preto aqui de novo. Certo? Está a sua carga aqui, né? Então, o problema é o seguinte, olha, intuitivamente eu já sei que talvez uma carga imagem apenas resolva esse problema. Então eu vou imaginar que eu vou colocar uma carga imagem no mesmo eixo, certo? Fora da região, que é na parte de baixo, né? Só que eu vou para mostrar que esse problema tem uma conotação mais geral, eu vou admitir que essa carga tem um valor Q', né? E ela está essa distância aqui é D, né? E ela está a uma distância D' do plano, certo? Ora, um potencial aqui em qualquer lugar, tá certo? É a soma, então essa é a ideia. Não, por conhecimento prévio, eu coloco uma carga no mesmo eixo, eu não ia colocar uma carga em outro eixo, né? Eu não conseguiria talvez equilibrar o potencial dessa superfície planar, tá? Boto no mesmo eixo, mas vou dar a liberdade de ser uma carga Q' e uma distância D', certo? Então, o potencial nesse ponto aqui, né, ponto X, é a soma potencial dessa carga, né, a posição dessa carga, né, a posição da carga original, é a posição X igual a D a Z, né? E a posição da carga imagem é o vetor chamado de X', né? Igual a D', não, desculpa, igual a menos D' a Z. O potencial num ponto qualquer vai ser a soma, né? Q sobre... Eu tirei o plano condutor, botei o vácuo e as duas cargas agora, certo? Sobre 4πε0 x menos a posição da carga original, tá certo? Que é D a Z, né? Mais a carga imagem, mais Q', 4πε0 x menos, né? Dá mais D' a Z, certo? Então a gente tem que pôr agora a condição de contorno. Na superfície